Glorifica a igreja capaz do Senhor, amém? Soraya, aqui nós estamos no YouTube, quer levar um hino? Então escolhe aqui com o Davi, ó. É igual o computador de lá. Davi, vem aqui com ela. Glória a Deus. Hã? Isso, só minimiza o ABS. Enquanto eles vêm ali, que eu já tirei a atenção dela, mas é bênção. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 65, onde hoje nós somos separados por o Senhor para estar aqui. E desta forma faremos a vontade dEle, amém? Glorificado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Diz assim a parábola do Senhor: a ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes a fazer e fazes chegar a ti, para que habite em seus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingidos de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os teus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com muita chuva. Tu abençoas as tuas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Os Salmos foi um livro escrito por Davi e Salomão. Mas aqui, esses dois grandes homens que conseguiram chegar ao topo e passar necessidades, eles louvam a Deus, eles festejam a Deus da sua forma peculiar. E aqui nós vamos, eu queria salientar esses 4 versículos, do 2 ao 5. Porque fala o 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em seus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e no teu santo templo. Eu gostei muito disso, que bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. A palavra de Deus nesse caso, ele deixa bem claro que, como eu falo nas orações, nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós fomos escolhidos por Deus. Deus quer que todos sejamos salvos. Eu, por exemplo, na minha linha de Deus, eu não acredito em predestinação. Mas sabemos que somos no ventre da nossa mãe escolhidos porque nós somos criaturas. Nós fomos criados por Deus. E Deus entende que nós estamos aqui porque entregamos a nossa vida a Ele. Ele nos coloca, através do seu Espírito, que nós somos templo.
nos coloca à vontade, nos dá a alegria, nos motiva a vir à sua casa, porque aqui nós temos respostas, aqui nós somos acalentados, somos iniciados pelo nosso Criador. Não é qualquer um, aqui não é o diácono Ricardo, aqui não é daqui a pouco o pastor Alexandre, que já chegou na sua casa, que vai falar com vocês. Nós oramos, nos colocamos a alçar, jejuamos, para que não seja o eu, seja o vaso que fala. Não seja o Ricardo ou o pastor, que Deus consiga, através de nós, falar com a sua igreja. Muitas vezes coisas boas, algumas vezes exortações, o cajado é usado, mas não é escolha. Eu costumo falar e vou repetir, nós não queremos oradores, não queremos pessoas poliglotas, pessoas que pegam um calendário tão culto. Se essa pessoa não souber ser vaso, não souber fazer não a sua vontade, que a palavra que ele dê para a casa do Senhor não seja, que ele consiga decifrar o que veio da carne e o que veio do Espírito. Porque quem trouxe cada um aqui hoje, não foi o Ricardo, não foi o pastor Jardim, quem trouxe cada um hoje, foi o Espírito Santo de Deus, que nos motiva, nos fala, a casa do Senhor, quem escolhe, quem fez com que essa igreja aqui estivesse hoje nesta rua, foi o Espírito Santo de Deus. E se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe para cá, porque Ele falou que hoje tu vai à minha casa, hoje eu tenho mensagem para a tua vida, hoje eu tenho ensinamentos, hoje eu vou aumentar a sua fé, para que quando nós saímos pelo mundo, e a normalidade começar a chegar no nosso ouvido, isso é legal, você chega, não, Deus fala diferente comigo, Ele me coloca no meu centro, no meu caminho, caminhos diferentes, esse que estão falando que é normais, não pertence mais à minha vida. É por isso que Ele te traz aqui. É por isso que Ele quer que você faça parte da congregação. Porque o aperfeiçoamento dos santos. Porque o que é normal para o mundo, para os santos, muitas vezes não é. Santos não é Maria, não é Pedro, não é João, apesar que eles também foram. Santos é todo que busca santificação. É todo aquele que busca se separar do pecado. E hoje nós vamos louvar. Eu chamo aqui a Soraya para estar louvando. Eu não esperava a Soraya aqui, mas eu trouxe ela aqui hoje para ajudar o nosso culto. Amém? Glorificado seja o nosso Deus. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei que todos aqui já provaram da fidelidade do Senhor. E eu quero te dizer, continue crendo, porque só Ele é fiel em nossas vidas. Aleluia! Em Êxodo 3:6 diz que Êxodo 3:6 diz: disse mais, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu quero dizer para você que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o Deus da continuidade. Ele é o Deus da tua família inteira, da tua genealogia inteira. Toma posse disso. Ele é o Deus dos teus pais, Ele é o seu Deus, Ele é o Deus dos teus filhos. E Ele está conosco. Tome posse dessa palavra, amém? Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Glorificado seja o vosso Deus. Glorificado. Quer ficar um? Não, só um só. Escolhe um. Não, só no ofertório. Esse aqui agora tu vai louvar esse aqui com ele, ó. Conhece? Eu navegarei. Então pega o outro para quando louvar comigo. Hã? Tá. Hã? Vai.
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce sobre fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce sobre fogo, e como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce sobre fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce sobre o fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enche-me de novo. Hoje Deus está falando aqui que tem coisa para a tua vida, que Ele não trouxe aqui você à toa. Hoje nós viemos atrás do abençoador, mas o abençoador traz vitória na sua vida. É a profecia dele. Todas as profecias deste livro que está aqui no púlpito não são jogadas fora. Basta que você caminhe em direção a Ele, agarra a tua vitória, mas isso vem quando você aceita que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. Não vem à toa, não é de graça, porque nós passamos também por aflições, mas quando nós aceitamos Ele, nós não vamos mais sozinhos. Ele está contigo, Ele está de mão dada com a tua vida. Os problemas que você tem, Ele passa contigo, junto, o caminho, Ele vai contigo. A honra e glória do Senhor, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para se arrependa, para que se arrependa. Glorificado seja o vosso Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glorificado seja o vosso Deus. E a obra dele vai sendo feita. Eu quero agora chamar aqui o pastor Alexandre Silva, o homem que Deus colocou para trazer a mensagem para a sua vida hoje e para a minha.
já colocou no coração deste homem o que Deus tem revelado para nós hoje. E eu chamo aqui a diaconisa Isis, que vai estar orando para esse homem de Deus. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Eis aí a vida do teu ungido, ó Deus, que não seja ele a falar, mas que seja o Senhor, ó Pai, a colocar tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer esta noite. Abençoa o teu filho, dê uma unção dobrada sobre a vida dele, derrame sobre a vida dele intrepidez, ousadia e uma unção, ó Deus, vinda dos altos céus sobre a vida do teu ungido, ó Pai. Que ele diminua e que o Senhor cresça, Senhor, aqui esta noite sobre a vida dele, ó Pai. Prepara os nossos corações para recebermos esta palavra. Joga por terra, ó Deus, todo impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, aqui nesta noite. Abençoa a vida do pastor Alexandre, abençoa a vida de cada um que está aqui presente esta noite, no nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria, de mais uma noite estar aqui cultuando ao Senhor. E Deus já está presente nesse lugar, o Senhor está falando conosco por intermédio das oportunidades que foram concedidas. E que Deus nessa noite Ele venha nos presentear como uma forma de um sobrenatural que nós não poderíamos imaginar e nem esperar aquilo que o Senhor tenha preparado para nossas vidas, amém? Está conosco aqui a nossa missionária Bruna, uma amiga de jornada, obreira de Deus, está o servo do Senhor também, cooperando conosco nessa noite, que eu a convidei para que eles viessem cultuar conosco na casa do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, sem perca de tempo, no livro ou Inários de Salmos, capítulo de número 113. Obrigado, Farão. Todos acharam? Que diz assim, a palavra do Senhor, Salmos 113, que diz assim: louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. E toda a igreja diz, amém. Você, nesta noite, está sendo agraciada pelo Senhor, por você ter interpretado essa palavra. O significado da palavra amém significa assim seja. Ou seja, você esteja concordando com aquilo que o Senhor está preparando para a sua vida. Agora você não sabe o que Deus está preparando, você não entende o que Deus está presenteando ou até nos corrigindo. Mas como você está concordando que vindo da parte de Deus, vamos receber. Amém? Vimos que no livro ou inário melhor de Salmos 113, que o salmista, ele propõe em seu coração em erguer Israel. Erguer a Israel. Aí tá bom. Obrigado, Varão. Para erguer a Israel. Por quê? O salmista, ele vê que o povo de Israel estava passando por uma decadência, uma crise muito grande. E havia um processo muito intermediário, com muita intenção de provação. E a sociedade de Israel, o povo de Israel,
eles estavam acostumados a ver Deus agindo de forma soberana. E de repente Deus ele permite que muitas coisas variedadamente venham acontecendo com consequência, como às vezes acontece em nossas vidas, da seguinte forma: nós ganhamos uma vitória, mas logo após a vitória é tanto problema que nos absorve que a gente não sabe nem se alegrar no momento daquela abundância do Senhor sobre as nossas vidas. Então o salmista ele observa e vê que o povo estava muito abatido, estava muito sofrendo, estava carecido de um milagre, estava precisando não de uma palavra, mas de uma vitória. E o povo já estava cansado de ser humilhado pela sociedade alheia. O povo já estava cansado de ser exortado, porque eles precisavam de uma palavra de incentivo. E tem momentos na nossa vida que nós cansamos de ficar sendo repreendido, embora nós reconhecendo que nós temos as nossas falhas, os nossos erros, porque nós não somos perfeitos. Então o salmista, ele olha naquele momento e vê que o povo estava se deteriorando em vida, o povo estava se desfalecendo na fé, e o que era o pior de tudo, porque o povo precisava de levantar a sua autoestima. E aqui nessa noite Deus preparou a mim, preparou a você, para que você hoje viesse sair daqui, não da mesma forma que você entrou, mas que você viesse sair daqui nesta noite com a tua cabeça erguida, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que Ele faz coisas grandes e tremendas, o qual o homem nunca poderá fazer em nossas vidas. Então observamos que o salmista, quando ele interpreta essa mensagem, ele transmite para o povo para se erguer. Mas como pode uma pessoa, no meio de uma população onde havia problema, porque ele também tinha problema, mas ele era um canal, era um instrumento naquele momento de levantar o povo e fazer com que o povo viesse enxergar que havia uma solução, que tinha uma saída, que havia uma esperança. Só que o povo, nós por muitas das vezes estamos com tanto problema sobre as nossas vidas que nós não conseguimos de forma nenhuma enxergar a solução dos nossos problemas. Pelo contrário, a gente às vezes tentamos agilizar com as nossas próprias forças e nós não conseguimos. E nós ficamos cegos espiritual, perdemos a visão, perdemos a essência, perdemos o foco, saímos da direção e perdemos o rumo. E quando perde todo esse foco, todo esse parâmetro, aí terminou para você o teu ofício na terra. Aí Deus tem que levantar um Davi na vida, um salmista da vida, tem que levantar um profeta para tentar fazer enxergar, que você venha entender que Deus, Ele estava no controle, está no controle de tudo, porque não está nada perdido. Então aquele homem, ele está transmitindo para todo Israel, mas ele dentro da sua alma, ele sabia que Deus tinha o poder de mudar, mas ele automaticamente olhava para dentro de si, também tendo seus problemas pessoais, mas mesmo assim, ele deixou o problema dele de lado, e preocupou-se em intervir, em levantar a autoestima daqueles povo. Então Deus nessa noite, Ele vai transmitir para você e para mim uma pequena receita. No momento da sua adversidade, não olha para o seu problema, mas olha porque tem uma pessoa do teu lado que precisa muito mais do que você. E nós deixamos fazer como o povo de Israel, deixar com que o orgulho, deixar com que o seu eu de si próprio, que tem um ditado, um provérbio assim melhor, que o mundo diz que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois, não, você não serve esse tipo de provérbio mundano. Você serve que em primeiro lugar é Deus na sua vida. A Bíblia nos diz que aquele que dá com alegria recebe do Senhor o dobro da sua porção. Então aquilo que você tem a oferecer para o teu irmão, embora seja uma palavra de incentivo, é o suficiente para Deus olhar para o seu problema, para a sua situação e falar: ele no meio da adversidade, ele está procurando levantar, pegar as mãos daquele que está caído, para levantar e erguer porque precisa. Então se ele está se esforçando para ajudar o seu próximo, vou ajudar ele também. Essa é a visão de Deus na nossa vida. Observamos que hoje, infelizmente, no nosso mundo evangélico, se um irmão cai,
misericórdia, sai no jornal, agora tem uma rede social que só misericórdia, e você não vê ninguém que tenha uma mão para estender. Criticar tem muitos, falar mal tem muitos, mas estender as mãos são poucos. Aqui Israel passava por essa mesma situação. Você imagina bem Salmo 113, se Israel estava totalmente deteriorado, caído, quebrado, destruído, despedaçado, todo Israel sabia a situação de cada um, embora estava refletindo do outro lado da cidade, e não tinha rede social. Você imagina se existisse a rede social lá atrás, como seria Israel e como ficaria o nome do Senhor. Hoje, infelizmente, se você tem o dom de trazer uma palavra, primeiro deslize ou até mesmo uma decadência física ou espiritual, ou seja, de qualquer área, de qualquer forma, se você passa a tropeçar, aquele que via você pregar bem, ele batia nas tuas costas, ele não vai te levantar como elogio, mas ele vai te apontar como críticas. Deus não quer crítica, porque Deus, ele é o juiz. Deus não precisa de ninguém resolver o seu problema ou tocar na sua ferida, porque ele fere e ele também cura. Deus não precisa de médico na terra para tentar examinar a tua vida. Deus não precisa de compartilhar advogado para ficar mexendo na tua vida, para procurar saber aonde está o teu erro. Deus não precisa de ninguém para tomar conta da tua vida. Ele precisa que você tome conta de si próprio, porque Ele cuida de todos. O salmista, ele começa a citar para todo Israel, que do céu, do trono do Senhor, Ele se declina sobre a terra, sobre os céus. Céus, ele está dizendo no plural, ele não está falando céu. A visão de Deus, para você entender, é uma visão parâmetra, que não existe limitação. Ela vai muito mais além do que uma parede, do que um alcance, ou até mesmo de uma distância. Deus, ele se declina, a primeira visão dele a observar era os céus. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele foi arrebatado e foi levado até o terceiro céu. Então, o primeiro céu visível, o segundo céu, inferno, terceiro céu, trono de Deus. O Senhor estava acima do seu trono e olhando os céus, e observou na terra que tinha um povo que clamava pelo seu nome. Se hoje você está aqui nessa noite, é porque Deus hoje, Ele ouviu a sua necessidade, a sua escassez, e Ele se declinou-se sobre a terra para ouvir a sua oração, e disse para mim e para você: eu ouvi o grito do menino, assim como no meio do deserto Ele viu o desespero de Agar. Abre a tua boca e começa a glorificar, porque Deus, Ele está aqui neste lugar. O salmista, ele glorifica o nome do Senhor e vai levantando a autoestima do povo, falando: vamos embora, se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. Ele fala: olha, quando o sol estiver nascendo, começa a glorificar. Porque, salmista, você estava sobre esse fato? É porque o povo, quando acordava, não sabia nem agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Não, já começava reclamando, como muitas das vezes nós fazemos essas mesmas coisas. Acordamos de manhã, o sol está quente, reclamamos. Se está chovendo, reclamamos também. Falamos de tudo, nada está bom. E o salmista, ele fala para o povo: olha, quando o sol nascer, glorifica o nome do Senhor, louve o nome dele. E quando até o pôr do sol, continua glorificando. O salmista estava dizendo: enquanto tu dormia, o Senhor trabalhava na tua vida. Enquanto você se coloca e vai para a rua, vai para os lugares, vai para um canto, para o outro, Deus está dando livramento não somente a você, mas toda a tua família. E quando o pôr do sol, ele diz: agradece a Deus em louvores, porque o Senhor foi fiel contigo. Quantas pessoas queriam estar aqui hoje para adorar a Deus e não está?
salmista Davi, ele continua observando e vendo que o povo, um pouco, já começou a se alegrar. E ele começa a botar uma esperança, e que só Deus poderia fazer, porque ele sabia que dependesse do homem não haveria esperança, não haveria saída, não tinha solução para aquele problema naquele exato momento, porque não era um problema espiritual, era um problema global, era tudo que estava acontecendo com Israel. Primeiro, Israel, ele era agricultor, cuidava a arada da terra, mas a Bíblia nos diz em Jeremias que a terra, ela estava seca, e quando a chuva descia, antes que a água tocasse sobre a terra, o vapor da terra consumia a água. Então havia escassez, havia uma necessidade muito grande para todo o povo. O povo vendo adversários lhe confrontando face a face, ele sem ter saber como lhe defender. Ele observando e vendo, ouvindo dizer das críticas, onde está o Deus que Israel serve? E o povo esmurecendo, porque Deus estava em silêncio. Deus, quando Ele está em silêncio, não é porque Ele está vendo o teu sofrimento, está se alegrando. Deus, quando Ele está vendo a tua dor, mas está vendo o teu sofrimento, e está em silêncio, é sinal que Ele está trabalhando. Porque o nosso Deus que servimos, Ele é um Deus que Ele pega o nosso elemento, o adversário da nossa alma, de surpresa. O salmista Davi, ele começa a observar. E o salmista, ele começa a declarar para que o povo de Israel viesse entender o propósito de Deus. Em meia adversidade, em meia dor, continue adorando, continue louvando. Deus, ele está falando em todo o tempo, em tudo dai graça. Deus está falando em todos os momentos para todo o povo de Israel. Independente se hoje você teve uma boa venda, louve ao Senhor. Se vendeu muito, louve a Deus. Se não vendeu nada, louve a Deus. Se não foi como você queria, louve a Deus. Se não foi, louve ao Senhor. Se foi, agradeça a Deus. Tudo dai graça, tudo glorifica, tudo louve ao Senhor. Porque se não aconteceu, porque não era para ter acontecido. Se não foi restituído, porque não era para ter restituído. Porque o Deus que nós servimos, a Bíblia nos diz que a terra, o céu e o mar está na palma das tuas mãos. E aí? Como é que a gente faz? Abre a boca e dá um glória enquanto eu bebo. Só que o que vai me chamar a atenção agora, que Israel estava ouvindo, e havia uma escassez tão grande, que pessoas que tinham casas perderam casas. Pessoas que tinham uma estabilidade boa perderam. Outros tinham família, perderam. Outros queriam formar família, mas não podiam. Outros queriam, na realidade, estruturar-se, não conseguia. Outros que queriam vencer, não conseguia. Então eles viram que o cerco foi fechando, e o salmista, ele começou a entender que Deus era um tratar de Deus. E tem momentos na nossa vida de provação que nos leva a uma rigidez tão grande, que às vezes nós perguntamos para nós mesmos, onde foi que nós erramos para Deus nos tratar dessa forma? Por que Deus nos exorta de uma tal maneira que não nos concede, não permite no que nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo? Aí nós vamos para o Salmo 73, que Asaf, um levita da casa do Senhor, um homem que adorava a Deus, a Bíblia nos diz que quando ele entrava dentro do templo, a glória descia, o Senhor se colocava de pé, nem os sacerdotes poderiam entrar. Tinha duas pessoas dentro da sua família, o filho paraplégico, a mulher enferma, acamada. E ele só pedia todas as vezes que ele entrava dentro do templo para Deus curar a família dele. E não existia, porque Deus não ouvia a oração daquele rapaz naquele momento. E aquilo muito angustiava a sua alma. E quando ele saía do templo, ele observava e via que havia pessoas que não eram crentes e prosperavam.
Ele olhava para um outro lado, via pessoas que eram crentes, mas eram aqueles crentes que chutam o pau da barraca, não esconde do escândalo do que faz, e não estava nem aí para a hora do Brasil, e o camarada vencendo. E ele começa a dizer para Deus que os pés deles estão quase se desviando. Ele começa a relatar que ele estava se fragilizando, se enfraquecendo, porque Deus não conseguia consolidar pelo menos a sua família. E naquela época, para você entender, os levitas, eles dependiam dos reis para moradia e para comer, para se alimentar e dar de alimento à sua família. Se ele não fosse para o templo, não tinha do que comer. Se ele colocasse pirraça com Davi, com Salomão, ele não teria privilégio de ter uma casinha lá no fundo do poço para ele ser conduzido. Ele não tinha esse direito. Então, com dor ou sem dor, ele teria que adorar. E ele começa a dizer para Deus: bom é o Senhor para com Israel, porque é limpo de coração. Ele começa a ironizar em palavras e dizendo: Israel faz de qualquer maneira, age de qualquer forma, não está nem aí para o Senhor, e o Senhor prospera a vida dele. E eu que obedeço, me desvio dos maus caminhos, procuro andar na integridade do Senhor, e na minha vida nada acontece. Em todos os momentos ele relatando ao Senhor, e Deus vendo, ouvindo aquele homem dizer, ele rasgou a sua alma, ao seu coração ao Senhor. E Deus, ele dos altos céus declina, porque ele ouviu não uma murmuração, mas uma forma de expressão dolorosa. Deus se declina novamente sobre a terra e diz: Asaf, vá para o meu santuário, porque lá é o meu lugar de eu falar contigo. Tem coisas que Deus, para falar comigo e contigo, tem que estar na casa de Deus. Tem coisas que o Senhor quer falar contigo, você tem que estar aqui para ouvir o Senhor a dizer como é que está a tua vida. Deus não quer homens e mulheres de Deus desequilibrados, perdendo a cabeça, perdendo o rumo, fazendo igual a Saul, por não esperar Samuel chegar para apresentar sacrifício, apresentou por conta própria. Deus não quer esse tipo de crente desequilibrado, passando com a carruagem na frente dos bois, sem autorização de Deus. Deus, ele quer tudo com ordem e com decência. Cada um tem que saber aonde está a sua qualificação e até onde pode chegar o seu e o meu limite. Então a Bíblia nos diz que o salmista, ele pega e começa a expressar para todo aquele povo, de tudo que estava acontecendo. O povo começou a se alegrar, eles começaram a se fortalecer naquilo que estavam ouvindo. Mas eles precisavam de ouvir ainda algo mais além, para que eles viessem entender o que o Senhor estava designando, o que Deus estava preparando para aquele povo, para que eles não viessem se perder. Deus tem uma palavra hoje de vitória para mim e para a sua vida. Mas antes dele te entregar nas tuas mãos, ele já está te preparando para quando você pegar, não jogar tudo ao vento. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Nós temos costume de dizer que Deus está preparando a tua vitória. Não, agora os conceitos foram invertidos. Deus tem que nos preparar para receber a vitória, porque a vitória na tua e na minha vida, ela é promessa de muita antiguidade. Antes de você vir no ventre da tua mãe, a promessa já existia. Quando você veio nessa terra, ela só está para se cumprir. Mas por que não se cumpriu? Porque Deus tem que preparar o crente. Deus tem que preparar o vaso. Sabe por quê? Para não fazer como o povo de Israel na terra de Canaã. Deus preparou o povo para entrar na terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Só que sabe o que aconteceu? Nós pregamos, e Deus preparou e foi o povo para a terra de Canaã. Bacana.
Mas ninguém tem a coragem de dizer que Deus, quando manda Josué separar as 12 tribos, olha, 6 para cá, 6 para cá, 6 sobre o monte, 6 sobre o outro monte. Vocês da banda do norte profetizam sobre toda a terra de Canaã, só bênção, só vitória, só maravilha, só prosperidade. O outro do monte, a outra 6 tribos, apronta para o outro lado do norte e amaldiçoa todos aqueles que não entrarem na lei do Senhor. Você imagina a terra de Canaã dividida, uma terra que era para ser próspera, porque a Bíblia nos diz que os cananeus eram tão grandes, tudo que havia naquela terra era tão próspero, que para você carregar um cacho de uva, teria que ter 3, 4 pessoas para carregar. Aí você para analisar, nossa, mas esse pessoal trabalharam muito há todos esses anos para depois perder para Israel. É onde eu falo para você, Deus já tinha feito a promessa lá atrás, e Deus preparou um povo para cultivar a terra, para quando Israel estiver preparado, ele só toma posse. Ninguém pegou. Deus está preparando algo para a tua vida, mas Ele está preparando você para receber. Deus, o que Ele está fazendo para a tua vida é coisa que o homem está cuidando sem você entender, e você está achando, está dado como perdido. Não, Deus está preparando você. Peraí, não se perca a estribeira, aguenta. Deus está fazendo um homem manusear aquilo que você não seria capaz de fazer, para quando entregar nas tuas mãos, fazer como o sunamita, quando ela sai da terra no período de 7 anos, quando a mulher volta, a restituição foi tudo, não em dobro, mas ele foi restaurado, tudo que pertencia, e as plantações no período de 7 anos, foi entregue às mãos daquela mulher, e era tempo de sequidão. Se ela tivesse na terra, não teria agricultor e nem muito menos semente. O rei pensou que ele iria se possar-se da terra que tinha dono, mas ele foi muito enganado, porque o dono estava voltando. Deus está preparando algo grande para mim e para a sua vida, e está preparando você para tomar posse do milagre. A Bíblia nos diz que que o salmista, ele diz que Deus, ele pega o pequeno, ele começa a falar, olha, peraí, porque Israel tinha aqueles tops, que estavam quebrados financeiramente, mas não perdia a pose. Sabe aquele ser humano que perdeu tudo, mas menos a postura? O sapato está nas últimas, mas não perde a pose. Não tem mais carro, pede um Uber e fala que é um motorista particular quando chega, para não perder a pose. Assim tinha uma galerinha em Israel. E Deus só olhando. E Deus pega, olha e fala na boca do salmista que Deus ia pegar o pequenino, porque o pequenino na realidade ele não tinha nada. O pouco do que ele tinha perdeu. Você imagina, você luta para conquistar, ainda o pouco do que tu conquista ainda perde. Aí você para refletir e pergunta, como vai ser restaurado aquilo que foi tantos anos para mim conseguir conquistar? E Deus começa a usar o salmista e dizendo que do pó, quando ele fala do pó, ele está falando do fundo do poço, onde não tem esperança, não tem saída. Não tinha artifício que ele pudesse tentar mover aquela situação para que viesse mudar aquela história. E pega o pequeno e põe na montura. Ele está dizendo que vai pegar o pequenininho, vai colocar no meio dos grandes. Aí você começa a entender a qualificação de Deus no momento da adversidade, mas daqueles que foram simpatizados pelo Senhor. Aqueles que procuraram na dor obedecer.
aqueles que procuraram na sofrência permanecer, aqueles que ficaram doendo, mas louvando ao Senhor. Se você tem fôlego, louve a Deus, porque o que o Senhor está preparando para a sua e para a minha vida, são coisas que os olhos do homem não viram, e nem chegou à boca de profeta, é o que o Senhor tem preparado para nossas vidas. O interessante, que Deus, ele fala, o salmista, ele diz, Deus, ele pega o necessitado e põe um monturo. Ele está falando daquele que não tem nada. Ele está citando daquele que o pouco do que tinha perdeu, e do que não tinha estava lá no meio do lixo. Estava lutando para sobreviver. Sabe um exemplo para nossas vidas entender? Não tem um lixão de Caxias? Quem já foi lá, já passou por lá, sabe o que eu vou dizer. Às vezes você vê as pessoas garimpando ali. Você, na tua casa, você tem um arroz, um ovo, um feijão. Você quer reclamar. Quer dizer que você não come ovo, está enjoado de comer ovo. Pois bem, vai no lixão de Caxias, que você vai ver o que é fome. Ali eles estão para trabalhar, para garimpar o que eles têm como reciclagem, para ganhar o seu trocado, para levar para dentro de casa, e eles ainda procuram alimentos. Isso passado de validade, para vocês entenderem. Porque os restaurantes não dão de comer para aqueles que vão na porta, depois que acaba a sessão deles. Então, para você entender como Israel vivia, para sobreviver. Aí hoje você tem um ovo, reclama. Se hoje não tem ovo, mas tem arroz e feijão, não come. Prefiro não comer. Se tem um refrigerante, é o Dolly Cola, quer reclamar, isso eu não bebo porque me faz um mal. Aí você para refletir e vê um povo lá no lixão de Caxias, e vendo o povo pegando garrafa para sobreviver, pagar suas contas. E vou te falar, tira muito mais do que eu e você aqui fora. E começa a garimpar, catando comida. Resto, sobra de comida que vem nas bolsas. Eu estou falando porque eu vi isso acontecer, porque eu morei em Caxias. Eu tive uma época que eu morei em Nova Aurora. E quando eu fui lá no lixão de Caxias, onde um amigo meu morava, quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreendido. Eu nunca mais na minha vida eu queria reclamar do que eu comia. Israel vivia nessa mesma situação. Tem pessoas que estão ali no lixão de Caxias, você olha e fala assim, poxa, mas poderia caçar um emprego. Estão trabalhando. Pô, poderia procurar fazer algo de melhor para vencer. É o que eles têm no momento para sobreviver. Aí eles pegam dali o que tem para se pegar, o que é reciclado, eles se separam para vender, e quando vende, pega aquela miséria de dinheiro, aquele trocado e junta. Quando chega no final do dia, tem um bom trocado, não é pouco. Mas se você for observar, eles não têm tempo nem de ir para casa, porque cada caminhão quando vem, você vê uma mudança de 100, 500 homens correndo atrás daquele caminhão. Aí você pergunta, mas para pegar o quê? É para pegar o quê? É algo para vender? Não. A maioria das pessoas vão atrás de comida. Israel vivia nessa mesma situação. E Deus, vendo que Israel estava num momento caótico, porque não existia lixão de Caxias, porque o lixão de Caxias ali, no período de Israel, é banquete. Porque Israel não tinha nem o que plantar, e o que tinha não tinha para comer. Então ele estava catando os restos dos restos. E Deus fala pela boca do salmista que Deus ia pegar o necessitado, ia colocar no monturo, ia pegar aquele que estava no lixo, ia colocar para sentar na mesa dos príncipes, e o povo começa a ver algo diferente, e fala, vai ser dali que vai vir o milagre, então vamos continuar na obediência.
Está doendo, mas vamos permanecer, vamos louvar a Deus. A Bíblia nos diz que o salmista, ele começa a declarar, para que todo Israel viesse a entender que em momento de adversidade, toda a terra e todo joelho se dobraria diante do Senhor. Não tinha para ninguém, não tinha como ninguém que viesse refugiar da situação que Israel vivia. Então a Bíblia vai nos dizer que o salmista, mais uma vez ele diz, olha, ainda tem um final. Aquela mulher que tinha casa, que perdeu, não tem onde morar, perdeu família, perdeu tudo, está sozinha. O salmista, ele diz com uma ousadia, irmão, fora do normal. Vai fazer você ter casa, se você não tinha família, vai passar a ter. Se sonhava em ter filho, vai ter filho. O salmista, ele declara isso que dizer para mim, quer dizer para mim, para a sua vida, independente de qualquer circunstância, o que tem que sair da tua boca não é palavra profana, mas é uma palavra profética. Você tem que profetizar na sua vida coisas boas, você tem que profetizar na vida do teu irmão coisas boas, você tem que falar para ele que o Deus que nós servimos é um Deus que faz o que o homem nunca vai fazer. O Deus que nós servimos é um Deus que Ele vai te presentear de coisas que ninguém na terra tem a capacidade e gabarito para fazer por você. E para finalizar, o salmista, ele ainda diz, e tudo louve ao Senhor. Ele, então vamos louvar. Ele falando, já que vocês ouviram a mensagem, ouviram a palavra, então agora é o momento de nós louvarmos. Vamos colocar de pé para nós sacudirmos toda a igreja e louvar ao Senhor. E toda a igreja, todo Israel se colocaram de pé. Sabe o que quer dizer isso? Deus quer dizer para mim e para você que em Ezequiel 37 o vale era ossos secos. Só que Deus falou para Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ezequiel, Senhor, tu sabes. Ele falou, Ezequiel, então profetiza. Só que tem um detalhe. Deus sabia onde Israel estava. E saberia que o efeito da profecia, da palavra, ia surgir efeito. Não em Israel, mas em todos que estavam em sua volta. Deus falou com muita sabedoria. Ezequiel, profetiza não sobre o vale, mas sim sobre os ossos secos. Deus quer dizer para mim, para você, que você tem um objetivo para profetizar na sua vida. Não é o que está em sua volta que tem que receber aquilo que vem de Deus para você. Primeiro para você, porque vem outorgado de Deus. Segundo, só pega aqueles que tiverem em obediência. Deus sabia até quem ia presentear em Vale dos Ossos Secos. E com a nossa permissão do nosso futuro pastor, posso chamar aquela jovem ali que louvou o Senhor? A varoa? Pode? Vamos colocar de pé, irmão, vamos fazer igual o salmista. Pode, varão? Chamar ela para louvar o hino? Pode? Falta 5 minutos. Vamos louvar um hino. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer como Israel, irmão. Vamos exercer a nossa prática. Vamos adorar a Deus com todo o nosso coração. Sei que cada um de nós temos problemas, mas sabemos da solução divina que está por vir em nossas vidas. Amém? Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Colocasse a mão no seu coração. E pedisse para o Espírito Santo interceder por sua vida. Amém? Orar por você, aquilo que você não consegue, pedir para Deus que o Espírito Santo ele venha interceder por você, pela sua vida, pela sua casa.
Muitas vezes a gente não consegue orar, a gente não consegue, às vezes, interceder. Mas o Espírito Santo é aquele que consegue, que faz isso por você. Amém? Que o Espírito Santo venha te tocar nessa hora. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, venha interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Meu clamor está subindo, querido. Está subindo, está chegando aos ouvidos do Senhor. Aleluia. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nosso Deus. O pastor
O pastor, quando pregava, me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, que eu estava em Minas a trabalho, e fui na igreja da Lagoinha visitar, e tinha um grande pregador que agora eu não lembro, mas ele é conhecido. Mas ele estava numa igreja que é conhecida nacionalmente, então, Tiago, ele mesmo. E ele me falou sobre uma coisa de network que ele clamou, porque era ele sentar a certas mesas que ele tinha conquistado sentar. Aquilo foi legal, mas eu vivo de outra forma, e o pastor me fez lembrar isso. Eu lembro de uma passagem que eu fui buscar ali quando ele estava pregando, que é Apocalipse 3:20. Estou à sua parte e bato. Se me ouvir e me receber, sentarei e cearei contigo. Quem fala isso é o nosso Deus, é Jesus. É esse que eu quero estar à mesa. E é esse que nós buscamos. Porque aquele que se ajoelha na frente de Deus não precisa fazer isso mais ninguém. Você não precisa estar com grandes eloquências carnais. Você precisa buscar o trono de Deus. E isso é o que me lembrou hoje a pregação do pastor. Nós vamos agora fazer nossos dízimos e ofertas, que é uma coisa importante da casa. Vai chegando para cá, Jefferson. Aqui nós temos os 2 envelopes. O pardo é para o seu dízimo de ofertas. O que Deus colocou no seu coração de ofertar a Deus. A sua oferta alçada ou dízimo, que é 10% do que vem à sua mão. Em poucas coisas Deus fala, como está lá em Malaquias 3:10. Fazei prova de mim. Geralmente nós temos que entender que a palavra de Deus fala, não tentai o Senhor teu Deus. Quando grandes homens de Deus por aí colocam serpentes nos próprios pescoços, falou, não tentai. Mas aqui, nesse tudo, ele fala, fazei prova de mim. É o que ele fala sobre o seu dízimo e suas ofertas. Esse aqui é o nosso envelope de campanha. Nós, nos momentos, estamos no nosso campanha do aluguel. Nós, quando viemos para cá, o irmão ele pagou 3 meses desse aluguel. Só que a membresia aqui ainda não sustenta. Então, o Espírito Santo de Deus, ele inspirou nosso pastor a fazer uma campanha de R$50 para o pagamento do aluguel. Como é que funciona isso? É você fazendo parte dessa campanha, todo mês você, com R$50, você ajuda, e isso está fazendo com que a obra de Deus seja honrada. Nós nunca atrasamos o aluguel da casa do Senhor. Pagamos com antecedência, porque ai daquele que seja motivo para envergonhar a obra de Deus. Fazemos a obra com autoridade dada por Ele, mas também com compromisso. Então, se Deus tocar no seu coração para você fazer parte, você adere a essa campanha, pode falar com a diaconisa Isis que estará. Mas se você não for fazer parte da campanha, se você quiser dar hoje 50 ou qualquer dia, você pega o envelope, pode levar para casa e nos ajude com essa campanha. Amém? Eu vou chamar o Jefferson, que vai estar louvando um hino aqui enquanto os dízimos são passados. Consegue? Que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar.
Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Pois em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glorificado seja o vosso Deus. Eu ia chamar a Lana, mas ela está tomando conta também. Então vem cá você. Eu vou te chamar e diaconisa Isa, que vai estar orando pelos dízimos e as ofertas. E logo em seguida ela vai estar orando pela mesa, tá, gente? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos pela colheita dessa noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida daqueles que dizimaram e ofertaram na sua casa, em especial aqueles que não puderam dizimar e nem ofertar na sua casa. Que o Senhor, ó Deus, possa estar entrando com provisão na vida daqueles que se encontram desempregados, ó Pai, na vida daqueles, Espírito Santo de Deus, que nessa noite não pôde ofertar e nem dizimar na sua casa, Pai. Que essa noite seja uma noite a qual o Senhor possa estar respondendo a oração dos teus filhos. Que o Senhor, ó Deus, até o findar deste ano de 2019, que o Senhor possa estar abrindo as janelas dos céus, ó Deus, para a vida, ó Deus, dos teus servos nesta noite. E já te pedimos, ó Deus, pelas orações, ó Deus, por esses pedidos aqui nessa mesa, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa estar ouvindo as orações do teu povo, que o Senhor possa estar entrando com provisão, que o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, possa estar repreendendo todo o mal, ó Deus, tudo aquilo que impede, ó Pai, dos teus filhos, ó Deus, tomarem posse de suas vitórias, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar decretando esta noite, ó Pai, a vitória do teu povo, que eles não venham sair daqui esta noite, ó Pai, com as mãos vazias, mas que esta noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa estar presenteando a vida de cada um que está aqui presente, ó Deus. Toma, ó Deus, cada pedido, ó Pai, dessa cesta de oração em tuas mãos. Que aqui neste lugar, ó Deus, os teus filhos, ó Pai, possam dar testemunhos dos teus feitos aqui neste lugar, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, entra com provisão, ó Pai. Ouve a oração da vida do teu povo, Senhor, aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o vosso Deus. Alguém recebeu alguma revelação de Deus? Não é versículo bíblico, não é texto.